Sabe aquela capa da revista The Economist que todo ano dá o que falar? Pois é, a de 2026, de acordo com uma análise que a gente vai mergulhar fundo hoje, parece ser a mais caótica de todas. Então, vamos decodificar as mensagens que, segundo essa fonte, estão escondidas bem ali, nessa imagem cheia de mistérios. Para começar, a análise que está guiando a gente aqui já bota um tom bem dramático na coisa. A fonte afirma que essa capa não é só uma previsão, sabe? É mais como um projeto, um plano para um futuro caótico que estaria sendo orquestrado. É quase uma janela para os eventos que podem moldar o ano de 2026. Então, para a gente conseguir entender essa imagem tão complexa, vamos fazer o seguinte: vamos seguir a mesma lógica da análise original. A gente começa pelo centro, pelo símbolo principal e vai abrindo camada por camada, sabe? Desvendando as peças que, de acordo com essa fonte, formam esse quebra-cabeça todo. Bem no meio de todo esse caos, o que a gente encontra? Um elemento de festa. Um bolo de aniversário grande e misterioso. E segundo a análise, isso não é à toa. O centro das capas da The Economist nunca é aleatório, né? Ele sempre aponta para o tema principal. E lá no topo do bolo tem uma vela. Ela marca o número 250. Isso indica que 2026 é sobre um aniversário muito importante, de 250 anos. Mas a pergunta que fica é: aniversário de quê exatamente? E aqui a coisa fica interessante. A análise que a gente está usando traz duas interpretações. A primeira, a mais óbvia, seria a comemoração dos 250 anos da Revolução Industrial. Faz sentido? Mas a fonte aponta para algo bem mais profundo. Seria, na verdade, uma celebração de uma ordem secreta, fundada lá em 1776, que estaria comemorando o sucesso de um plano de 250 anos. Ok, então temos uma celebração. Mas qual é o preço dela? Logo abaixo do bolo, a análise mostra os símbolos que representam o custo, o sacrifício. É como se fosse a base instável onde esse novo mundo está sendo construído. Olhando para essas espadas cruzadas em cima de um gráfico bem volátil, como a fonte interpreta isso? Uma crise financeira orquestrada. Não é só uma flutuação de mercado, não. Seria uma batalha de propósito, sabe? Entre o velho sistema capitalista e uma nova economia totalmente controlada digitalmente. E ali, do lado do bolo, a gente vê figuras políticas conhecidas. A fonte identifica Xi Jinping, Trump, e a interpretação disso é que essa rivalidade toda não seria real. Seria mais como um teatro controlado, uma peça onde os líderes mundiais estão só atuando, seguindo um roteiro de um conflito global já coreografado. E o conflito continua. Olha só esse navio de guerra atirando no bolo. Para a análise que a gente está seguindo, isso simboliza o comércio global sendo usado como arma. Pensa bem, sanções, bloqueios, não seriam mais consequências da guerra, elas seriam a própria guerra. Bom, a gente sai agora do palco geopolítico e entra num terreno mais pessoal, o domínio tecnológico. A pergunta que a análise faz é: que ferramentas estão sendo usadas para gerenciar e controlar as pessoas nessa nova era? E a resposta começa com esse símbolo, um joystick ligado num cérebro. É forte, né? A fonte chama isso de neurocapitalismo. A ideia aqui é que a tecnologia foi além de só nos influenciar. Ela agora literalmente joga com a nossa mente, manipulando nosso comportamento com aquelas recompensas de dopamina. E não é uma ferramenta só, claro. Segundo a análise, são várias trabalhando juntas. A gente tem algoritmos para o controle da mente, seringas para o controle biológico e até cães robôs para o policiamento físico. Tudo isso junto forma um sistema completo, um sistema integrado de vigilância e engenharia de comportamento. E este robô vermelho carregando uma caixa. A interpretação da fonte é genial e um pouco assustadora. O sistema cria necessidades falsas, artificiais, que deixam a gente sobrecarregado, para depois vender a solução: robôs. A ironia é que, no final, os verdadeiros autômatos, presos em ciclos sem sentido, seríamos nós. Agora a gente chega na parte final da análise, e a mais misteriosa. A fonte vai fundo nos símbolos mais esotéricos da capa, aqueles que supostamente apontam para os verdadeiros arquitetos por trás desse caos todo. Olha isso! Um barco viking carregando uma urna vermelha. Um símbolo bem poderoso. A interpretação da fonte é que isso pode representar a redescoberta de algum segredo antigo ou, quem sabe, uma tecnologia perdida vinda lá do norte com poder para mudar todo o jogo e redefinir o equilíbrio de poder no mundo.
Agora, esse homem votando de ponta cabeça, segundo a análise, esse é uma crítica direta à futilidade da democracia moderna. O ato de votar seria só um ritual sem sentido. A escolha? Uma ilusão, dentro de um sistema onde os resultados já estão, de certa forma, decididos. E isso tudo leva a gente para uma pergunta final, né? Se tudo isso é um grande teatro, quem está assistindo? Ou melhor, quem está por trás das cortinas, dirigindo esse espetáculo todo? A resposta, de acordo com a fonte, está num detalhe minúsculo, quase escondido. Um único periscópio azul, saindo do meio do caos. Esse seria o símbolo do poder oculto. A inteligência que só observa e direciona tudo, debaixo da superfície, sem nunca aparecer, um mestre de marionetes que ninguém vê. E é assim que a gente termina essa decodificação com uma pulga atrás da orelha. Essa capa é o que, afinal? Uma celebração, comemorando o sucesso de um plano de 250 anos, como o bolo parece dizer? Ou é um alerta, um aviso sombrio sobre um colapso controlado e essa nova arquitetura de poder que está vindo aí? A verdadeira mensagem talvez dependa de quem está olhando.